Olá amigos, lição número 10, a partir de domingo, com o tema Pão Quebrado e Vinho Derramado. Temos visto que passar por um crisol, a pessoa necessita de ter algumas virtudes que Cristo possuía. Senão a pessoa não vai conseguir. Vimos que temos que ter assim um espírito de louvor, temos que ter assim paciência, e agora vamos falar sobre a mansidão, vinho derramado e pão quebrado. Quem disse isso foi um homem chamado Oswald Chambers. Ele disse que nós temos que ser pão quebrado e vinho derramado. Oswald Chambers nasceu na Escócia, passou a maior parte da sua infância na Escócia. Depois, então, ele começou o seu ministério de ensino e pregação nos Estados Unidos e no Japão. Os últimos seus anos de ministério, ele passou no Egito como capelão do exército durante a Primeira Guerra Mundial. Mas ele foi diretor, por exemplo, do Bible Training College em Londres. Depois ele foi capelão das tropas britânicas quando ele terminou a sua vida ministerial. Ele ajudava os soldados assim a ter uma paciência e a aceitar Jesus no coração. Após a morte de Oswald Chambers, a sua esposa compilou os sermões que ele pregava, as suas anotações, e transformou isso em livros. Chambers explorou diversas opções de vida profissional. Foi um excelente artista, assim, um ator de teatro. Ele havia feito uma carreira assim muito luminosa, mas depois ele se tornou também, durante esse tempo em que ele procurou, acertar na vida, ele sendo, um artista, ele foi também um cantor, cantou muito bem, encantava as pessoas com a sua voz. Ele foi um músico também muito talentoso, mas depois, quando estava na faculdade, ele teve uma crise existencial. E ele pensou, por que eu estou aqui nesse mundo? Não é possível que eu nasci para ser o que eu quero ser. E ele resolveu então ser um ministro do Evangelho. Estudou teologia, se formou, se tornou então um ministro do Evangelho, falando do amor de Jesus para as pessoas. Como ministro do Evangelho, ele orientou milhares de pessoas, levou milhares de pessoas ao Salvador Jesus. O seu lema é tudo para ele. Oswald Chambers, a pergunta que temos, número 1, é o seguinte: a expressão que Oswald Chambers usou, dizendo que devemos ser pão quebrado e vinho derramado, o que ele quis dizer com essa frase? Quando ele diz assim, todos nós devemos ser pão quebrado e vinho derramado. O que ele quis dizer com essa frase? Essa frase de Oswald Chambers, ele disse baseado no que Salomão escreveu em Provérbios capítulo 22, verso 9. Quando o sábio Salomão escreveu o seguinte: o homem generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com o necessitado e oferece o seu vinho àquele que está sedento. Então, baseado nessa palavra, Oswald Chambers, ele disse que todos nós, como cristãos, devemos ser pão quebrado e vinho derramado. O que ele quis dizer com essas palavras? A resposta ele quis dizer que devemos ser uma força e um alento para outras pessoas. Devemos ser, assim, apoio para os cansados e conforto para os tristes e os abatidos. Ou seja, devemos repartir nossa experiência espiritual com outras pessoas, para que essas pessoas encontrem Jesus, possam suportar as provações, os crisóis da vida, e dessa forma nós estaremos servindo espiritualmente a outras pessoas. Quebrar-se como um pão significa servir aos outros. E isso é próprio daquelas pessoas que seguem o exemplo de Cristo. Podemos ver isso em alguns personagens da Bíblia. José, no Egito, por exemplo, foi caluniado pelos seus irmãos, traído, levado para o Egito, começou como um serviçal, foi acusado falsamente pela esposa de Potifar, mas depois, por sua mansidão, ele se tornou um pão quebrado e um vinho derramado, porque se tornou governador do Egito para ajudar as pessoas. José bem poderia ter chamado Potifar e a esposa dele, agora que ele era governador, e ter dito para a esposa de Potifar: agora você vai contar direitinho para o teu marido por que é que eu fui mandado embora da sua casa, tá? Conta direitinho, hein? Senão a coisa vai ficar ruim do lado de vocês. Ele poderia ter feito isso, mas não fez, porque ele tinha mansidão, ele era generoso, ele era um pão quebrado para ajudar as pessoas e um vinho derramado para saciar a sede das pessoas. Podemos ver isso, por exemplo, em Moisés,
O que Moisés sofreu com um povo fofoqueiro, crítico, um povo que pressionava a todo momento o coitado do Moisés. Moisés foi assim um santo diante daquelas pessoas, um homem de uma mansidão incrível. O povo pressionava. Em Refidim, por exemplo, eles gritaram com Moisés: Moisés, por que você nos trouxe para cá para morrer de sede? Você é louco. A gente teria morrido no Egito. Então diz que Moisés falou com Deus e Deus disse: Moisés, vai até a uma montanha chamada Horebe. Lá tem um monte. Você vai encontrar uma rocha. Eu vou estar em cima dessa rocha. Você vai lá e bate com o teu cajado e vai sair água da rocha. Moisés fez isso e o povo saciou a sede. Quando foi em Meribá, o povo reclamou outra vez. Foi o único momento que Moisés perdeu a calma. O povo pressionou tanto, mas tanto. Moisés ficou zangado, pegou o cajado dele e bateu na rocha. Vocês querem água? Bateu na rocha. Deus disse: fala para a rocha. Ele bateu na rocha. Por causa disso, Moisés não entrou na terra prometida, mas entrou no céu. Para vocês verem o resultado da mansidão de Moisés. Um pão quebrado e um vinho derramado. Podemos ver isso em Josué. Josué, assim, ficou no lugar de Moisés, sentiu a pressão do povo também, mas levou o povo a grandes conquistas, derrotou Jericó e outras nações que estavam pela frente, até estabelecer o povo na terra de Canaã. Uma coisa espetacular, um homem que se tornou um pão quebrado e um vinho derramado. E o exemplo maior, Jesus Cristo, que se tornou pão quebrado e vinho derramado e atendeu milhões de pessoas nesse planeta através da sua vida, morte e ressurreição. Por isso, nós temos que aprender o exemplo maior que é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos dá poder para suportar as coisas com mansidão e nos dá capacidade que só o Espírito Santo pode nos dar. Porque mansidão é um fruto do Espírito. Obviamente que só o Espírito Santo pode colocar mansidão em nossa vida. E essas pessoas, esses personagens, que eu citei o nome e outros tantos, eles receberam do Espírito Santo a mansidão em suas vidas. A pergunta número 2 diz assim: que experiência o profeta Ezequiel teve num crisol para a sua vida? E o que isso nos ensina? Aqui está o texto de Ezequiel 24. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Ezequiel, filho do homem, eis que de um golpe eu tirarei de você o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faça luto por mortos. Ata o teu turbante e põe nos pés os teus sapatos, não cubra os teus lábios em sinal de luto e não coma o pão dos homens. E Ezequiel diz assim: e eu falei o povo pela manhã, e quando foi à tarde minha mulher morreu. E eu fiz como Deus me havia mandado. E o povo perguntou: porventura não nos fará saber, Ezequiel, o que significam essas coisas que estão te acontecendo? E eu lhes disse: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: dize à casa de Israel, assim diz o Senhor, eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, a menina dos vossos olhos, e o anelo das vossas almas, e vossos filhos e vossas filhas, e não, que deixastes, e que vocês deixaram ir para a idolatria. Vocês vão ver que eles cairão à espada, e farei como eu fiz. Não vos cobrireis, vocês não vão cobrir os lábios, vocês não vão chorar, não vão se lamentar, não vão comer o pão dos homens. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo que ele fez, vocês também vão ter que fazer. E se escapar alguém, vai falar para o seu próximo o que aconteceu. Então, para a pergunta: que crisol o profeta Ezequiel passou? Que lição isso ensinou para Israel e nos ensina? Resposta: o crisol de Ezequiel foi a morte de sua esposa. Ele não poderia chorar e nem se lamentar, para que todo o povo soubesse o que Deus faria com eles caso eles não voltassem da idolatria. Ezequiel viveu no pior período de idolatria do povo de Israel. O povo profanava o templo do Senhor. Havia câmaras, lugares secretos dentro da casa de Deus que eles adoravam ídolos ali dentro. Ezequiel chorou muito quando Deus mostrou isso para ele. Por isso Deus deu uma ordem para Ezequiel: Ezequiel, a sua mulher vai morrer e você não vai poder chorar. E quando o povo te perguntar por que está acontecendo isso com você, você vai dizer para eles: é porque Deus está dizendo que vocês vão também perder tudo que de bom vocês têm. Vocês não vão poder chorar, porque não será permitido.
Ezequiel passou por uma provação com a morte da esposa e ele não poderia nem chorar nem se lamentar, para servir de exemplo para o povo rebelde, que tinha sobre si uma profecia de disciplina. Muitas vezes nós temos que servir de exemplo para que outras pessoas possam ser corrigidas na fé. Há pessoas que estão em pecado. Quando Deus manda um crisol à nossa vida e nós mantemos a mansidão, outras pessoas que estão assistindo o nosso crisol, eles vão passar por um crisol também. Mas quando eles estiverem passando, vão se lembrar da mansidão com a qual nós enfrentamos o nosso crisol. E essas pessoas vão deixar o pecado. Eu me lembro que havia um irmão que sempre pregava em minha igreja, o irmão Evaristo Dantas, querido irmão Evaristo Dantas, já está bem idoso. Ele pregou e um dia ele disse que chegou na casa dele, da igreja dele, e uma irmã da igreja foi almoçar na casa dele. Enquanto a irmã ficava na cozinha, ali conversando com a esposa dele, a irmã Leda, ele foi no quarto, tirou o paletó, a gravata e desceu. Quando ele entrou na cozinha, que abriu assim a porta, a irmã que estava sentada deu um pulo e disse: irmão Evaristo, eu prometo a Deus e ao Senhor que eu nunca mais vou comer carne de porco. O irmão Evaristo disse: irmã, por que a irmã disse isso agora, confessou isso aqui? Ela disse: porque quando o senhor entrou aqui na cozinha, o senhor apontou o dedo para mim e disse: a irmã está comendo coisa que Deus não aprova. Eu falei isso? Irmão, por Deus do céu, o irmão olhou para mim e disse essas palavras. Disse: não, irmã, eu não disse nada, mas Deus usou a minha pessoa para dar uma advertência para a irmã. Então Deus utiliza o nosso exemplo para que outras pessoas sejam corrigidas dos seus pecados. Um famoso cristão na Índia chamado Sundar Singh, ele estava um dia numa cidadezinha e ele viu uma coisa que causou repugnância nele. Ele viu um homem carregando um balde de carne podre e o cheiro era tão forte que Sundar Singh ficou pelo menos uns 2, 3 dias sem comer. Ele não aguentou, só de lembrar daquela carniça fedorenta, o apetite dele ia embora. Ele disse, só tomou suco, porque é a única coisa que ele conseguia ingerir. Não conseguia comer nenhum tipo de alimentação, só de lembrar do cheiro daquela carniça. E o que mais assustou Sundar Singh é que o homem que estava carregando o balde de carniça tinha na mão esquerda o balde e na mão direita tinha um sanduíche que ele ia comendo calmamente. Aquele homem já estava tão acostumado com o cheiro da carne podre que não estava nem aí para aquele cheiro e comia calmamente. Eu um dia fui reconhecer um corpo de um amigo no IML. E eu fiquei espantado quando eu entrei naquele ambiente, com aquele cheiro de sangue apodrecido, aquela coisa terrível, aquele monte de cadáveres, para reconhecer o corpo de um amigo que havia sido atropelado. A pessoa que me levou, eu fiquei espantado, porque eu não suportava, fiquei com um lenço no nariz para ficar dentro daquele ambiente. Mas a pessoa que me levou, já eram umas 3 horas da manhã, comendo um sanduíche calmamente ali, no meio de toda aquela carnificina. Eu fiquei impressionado. A pessoa já estava acostumada. Sundar Singh viu esse homem com aquela carne podre, ficou impressionado que o homem estava comendo um sanduíche, mesmo com aquela carne podre ali, ele carregando na mão esquerda. Muitas vezes há pessoas que estão tão acostumadas com seus pecados, que até se vangloriam de terem cometido certos pecados. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas um dia essas pessoas poderão passar por um crisol. E sabe qual será o parâmetro que as pessoas vão examinar e ver? Vão se lembrar da gente. E nós teremos que ser o pão quebrado e o vinho derramado para atender essas pessoas. Portanto, vale a pena nós estarmos confiantes em Deus, termos o fruto do Espírito da mansidão, porque ajudaremos pessoas com certeza com o nosso testemunho e o nosso exemplo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Faz, Senhor, de nossa vida um exemplo, mas, Senhor, ajuda-nos a sermos o pão quebrado e o vinho servido e derramado para ajudar as pessoas a deixarem o pecado e então terem a consciência de que podem te ofender com seus pecados. Ajuda-nos também, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Fica com Deus, tenha um domingo abençoado com sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Fica com Deus. Amém.